Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos são do versículo 12 ao 14. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14. 3 versículos apenas. Minha intenção é discorrer sobre estes versículos com um tema norteando a glória da fé. A glória da fé. A glória da fé pautada aqui nesses 3 versículos em 3 palavras. 3 palavras: sinceridade, verdade e esperança. Palavras tão comuns a todos nós, né? Sinceridade, verdade e esperança. Vamos ler os versículos. Eu falo com as nossas crianças que fazem sempre a ilustração e então converso com os adultos. Porque a nossa glória é esta: o testemunho de nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. Espero que vocês entendam completamente. Como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Peço às crianças, se possível, coloquem aí no desenho, na folha, o que para vocês representa a maior alegria para vocês. Quando a gente é muito criança, a gente se alegra muito no que a gente recebe, no que a gente recebe de presente do pai ou da mãe, ou a gente se alegra muito no papai, na mamãe, na casa. Quando a gente vai crescendo um pouquinho mais, e então os nossos pais nos levam às igrejas, afinal de contas o nosso contexto é um contexto de igreja. Muitas crianças se alegram naquela escolinha, porque as professoras da escola bíblica dominical preparam a sala de aula de maneira linda e maravilhosa. Então imagine quantas vezes eu já vi isso acontecer. A criança chega na sala da escola bíblica dominical e está tudo decorado maravilhosamente para ela. Então às vezes tem uma mesa pequenininha, uma cadeirinha pequena. Quem é crente desde pequeno e já é adulto agora, deve se lembrar disso. Eu fui alcançado muito tarde, eu já tinha 26 anos quando eu fui alcançado pela fé. Então não frequentei escola bíblica dominical de criança. Mas muitos dos que estão aqui, não sei se tantos, porque a igreja vai se renovando e muita gente vai chegando, mas talvez nós tenhamos aqui quem foi aluno da professora Cacilda. Né? Quantos anos dando aula, né? Preparando aquela salinha, aquele lugar. Outras professoras, me perdoe não citar todos os nomes, uso aqui o nome da tia Cacilda como um exemplo para dizer como as professoras, os professores cuidam de uma sala de aula para que as crianças cheguem e se sintam ali no céu. Né, Miriam? Não é assim? Quando vai ensinar aquelas cançõezinhas para as crianças e elas repetem e repetem. Muitas das canções que essas crianças já estão cantando, nunca mais vão se esquecer. Aprenderam lá, naquele momento de louvor, um pouquinho antes da escola bíblica dominical, né? Dentro da escola, mas antes da sala. Boas lembranças. Como a gente aprende, né, com pessoas, como Deus nos deixa pessoas maravilhosas. Pensem vocês, uma coisa simples, mas quando uma criança chega para a nossa escola bíblica dominical, ela chega sem saber o que vai acontecer lá. Mas aqueles que lidam com a canção, presbítero Marcos, Lucas, Camila, tantos outros, ensaiaram canções para que elas possam ali cantar e louvar a Deus naquele lugar. Então o pastor quer que vocês escrevam coisas que vêm à mente de vocês, ou desenhem coisas que vêm à mente de vocês de grande alegria. Mas não uma alegriazinha assim, porque tem alegria que a gente com meio sorriso já mostra alegria. Alegria mesmo assim, o que é legal para vocês? O que na caminhada de vocês podem dizer assim: que legal isso que aconteceu comigo. Foi o quê?
Foi quando vocês descobriram que papai e mamãe estavam ali, que cuidariam de vocês ao longo da vida. Foi quando eles lhes trouxeram para uma igreja que é a fé que eles têm. Então, como eles têm essa fé, eles também querem que vocês tenham. O que foi? O que tem marcado a vida de vocês, crianças? Coloquem aí no papel e vão se lembrando, enquanto o pastor estiver expondo aqui, que Paulo estava falando de uma alegria assim. A alegria da fé. Tanto é que nossas canções aqui falaram de alegria hoje. A nossa liturgia já falou um pouco disso. Quando o seminarista Jonathan leu aqui, ele falava de coisas que Paulo tinha dito sobre a alegria dele, de conhecer a igreja de Corinto, de conviver com a igreja de Corinto e de aprender com a igreja de Corinto. Será que Paulo só ensinou a igreja de Corinto? Acho que não. Vou usar um exemplo particular, o meu exemplo de 22 anos de ministério. Eu sou um pastor muito feliz. Vocês sabem disso, quem me conhece um pouco mais sabe. Não tem mais nada que eu queira fazer na minha vida. Eu não tenho mais sonhos, eu estou dentro do meu sonho. Eu vou pastorear até o último dia da minha vida, se Deus assim me permitir. Me der saúde, tempo de vida. O meu sonho está realizado. Eu não sonho absolutamente mais nada do que isso. Pastorear a igreja de Deus. Isso quer dizer que eu sou um bom pastor? Não, não é. Quem também me conhece sabe que não sou. Eu sou um aprendiz de pastor. Os 53 anos, ainda, muitas vezes, parece que são uns 23, 24, assim, mais ou menos, de aprendizado. Eu sou um pastor aprendiz. O Red, então, é mais aprendiz ainda que eu. Porque eu olho para o Red e vejo quando eu tinha 27, 28. 28, Red, quantos anos? Já? 31? Puxa, nem parece. Pois é. Então, eu já tive 28, muito aprendiz. É muito bom ser aprendiz. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que eu sou cada vez mais aprendiz. E Deus me deu muitos mestres bons demais. Mas bons mesmo. Mestres tão bons que me constrangem. Me constrange a ser um pastor melhor. Bom, eu acho que vai ser meio difícil nesse mundo pecaminoso, com o meu pecado, com as minhas limitações. Mas melhor, a cada dia, um pouquinho melhor. E eu trago aí 2 ou 3 nomes para testemunho, que me fazem pensar, se eu for um mau pastor, a culpa é toda minha mesmo, porque Deus me deu gente boa para me ensinar. Muito boas, pessoas muito boas mesmo. Cito aqui, vou citar um e vou terminar em um que vocês conhecem, 2 vocês não conhecem. Eu conheci um homem lá no sul, chamado Floyd Grady. Aliás, conheci o amigo dele também, o Henry Axwell. Lembra dele? Rafa lembra. Esses irmãos são pastores americanos. O pai do Rafa foi um amigo precioso, presbítero Antônio Kimura. Nós plantamos juntos a igreja de Caxias do Sul. Ele era o presbítero de Caxias do Sul. E nós conhecemos porque convivemos muito com Floyd Grady e Axwell e Henry Axwell. Americanos vieram fazer missões no Rio Grande do Sul, e um veio do Texas, eu acho que os 2 até são do Texas, não tenho certeza. Em algum momento a igreja da América disse, voltem para a América, agora vocês já fizeram a obra aí no Rio Grande do Sul. E eles disseram, não dá mais, nosso coração está aqui. Isso foi muito forte para mim quando eu ouvi pela primeira vez do Dr. Floyd Grady, nosso coração está aqui e vai ser enterrado no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu. Eles viveram até o fim da sua vida, os 2 deixaram suas esposas. Daniel Axel é presbítero hoje, lá no Rio Grande do Sul, filho do reverendo Henry, e eles foram até o fim da vida deles. Quando eles chegaram ao Rio Grande do Sul para fazer missões, a gente brinca na teologia, era tudo mato lá. Então eles começaram a desbravar, junto com outros irmãos. Eles passaram em torno de 40 anos, um pouco mais, no Rio Grande do Sul, evangelizando, discipulando e investindo recursos. Ao final da vida desses 2 homens, boa parte da igreja presbiteriana no Rio Grande do Sul já estava implantada. Quando eles chegaram, há muitos anos atrás, eram unidades de igrejas protestantes, presbiterianas no Rio Grande do Sul. Agora já está na casa das dezenas. Nós já temos mais de 20 lá. E nós temos mais de 30 lugares em que o evangelho
é pregado. O evangelho puro, o evangelho que fala de pecado como o pecado é, o evangelho que fala de Deus com a sua glória como ela é. Sabe, um evangelho verdadeiro, assim, um evangelho que diz, olha, Deus deve ser adorado, nós temos que adorar, qualquer coisa que nos tire disso é distração, e nós não estamos aqui para sermos um povo distraído. Nós estamos aqui para sermos um povo que adora o nosso Deus. Simples assim, doa quem doer. Quem não gosta dessa pregação é o diabo, porque ele vem para distrair o povo de Deus. Esse é o evangelho pregado nas igrejas presbiterianas, deve ser assim. Foi pregado assim lá, eles viram isso até morrer. Então, quando eles morreram, eles deixaram um ensino muito grande de perseverança às pessoas, um ensino muito grande de que vale a pena viver, uma sinceridade muito grande. Cito outra pessoa, eu de vez em quando cito, porque essa pessoa é muito importante na minha caminhada, nesse aprendizado que eu tenho aí. Chama-se Milton Hinckley. Milton Hinckley era um homem de uma herança muito grande financeira, de família muito abastada no interior do estado do Paraná. Ele não olhou muito para isso, casou-se com Odá e Tiodá, carinhosamente chamado por nós, Tiodá. Ele também era chamado de Tio Milton. E eles foram plantar igrejas. Deixaram os recursos, poderiam ser produtores de muitas coisas, como a família Hinckley toda é. Eles não amaram isso. Eles foram plantar igrejas. Iniciaram igrejas em várias cidades, várias mesmo. Casa das dezenas de igrejas. Eles plantaram. Este casal. Nós acompanhamos a vida deste homem. Ele faleceu com 69 anos. Muito novo, com câncer de próstata. Mas quando ele olhava para trás, ele se lembrava. Igreja por igreja, onde ele e a sua esposa foram, iniciaram. Nas maiores cidades do oeste e sudoeste do Paraná. Como pessoas assim nos ensinam? Como a gente aprende com pessoas assim? E eu os vi. Eu estive com eles, em mesas com eles, e eles falando da fé, do evangelho, da alegria da salvação. Eu tenho muitas histórias, poderia contar muitas histórias dessa convivência deles, mas essas duas já só para lhes dizer como é bom ter pessoas que nos ensinam. A última pessoa chama-se Jorge Alberto Canelhas, foi pastor aqui, nessa igreja, por 21 anos. Era uma graça ouvir as pregações do reverendo Jorge, você se lembra? Aqueles que são mais antigos, sempre muito sorridente, brincalhão, mas muito sério nas coisas da fé, amava o Senhor Jesus. Amava o Senhor Jesus, quanta verdade tinha naquilo. Nosso professor, no seminário, nos dizendo coisas como do tipo, olha, todas as sabedorias são importantes, todas as teologias são importantes, mas nós não somos do recurso humano, do departamento de recursos humanos lá do céu, não. Nós não somos os juízes que dizem quem entra e quem sai do céu, não. Nós somos de outro departamento, nós somos do departamento de propaganda. Ele dizia, nós somos o marketing do céu. Essa era a temática do reverendo Jorge. Reverendo Jorge, de vez em quando, se ele estivesse agora, no final do culto, cumprimentando você, talvez alguém de vocês ouviria, continua crente, filho? Continua crente? Perguntinha retórica, né? Mas quanta gente não continua tão crente quanto devia estar? Isso era o reverendo Jorge. De vez em quando faria uma piadinha aqui, alguma coisa ou outra, sobre um time de futebol, que nós éramos opostos nos gostos por times de futebol. Ele tinha o dele, que nem ouso mencionar, e eu tinha o outro. A gente se divertia muito com isso. Quem não aprendeu demais com o reverendo Jorge Canelhas, né? Assim como eu aprendi com o reverendo Floyd, reverendo Henry, reverendo Milton. Quem aprendeu com homens de Deus vai levar isso para a vida inteira. Entende por que eu digo que eu sou um aprendiz? Como a gente aprende com homens de Deus. A igreja de Corinto estava aprendendo algumas coisas com Paulo aqui. O que era? Veja o que ele diz, versículo 12, olha só, versículo 12, porque a nossa glória é esta. É importante citar esse termo aqui, não é a glória de Deus, Paulo não está se glorificando, sendo glorificado com a glória de Deus, Paulo está usando esse termo aqui, que pode ser traduzido na nossa cultura como alegria, que pode ser traduzido como satisfação, que pode ser traduzido como bem-estar. O meu bem-estar é este. A minha alegria agora é esta, conversando com os coríntios. A minha satisfação
Tinha um corinho antigo que a gente cantava: satisfação é ter a Cristo satisfação, né? Então é nesse sentido, a alegria. Lembrou, tia Cacilda, desse hino antigo? Esse era um hino cantado, a gente cantava muito com crianças, inclusive, né? Aqui Paulo está dizendo isso. Eu tenho sim uma satisfação, o que nos leva a pensar que existe um campo, que existe um lugar para a satisfação na fé. Existe. Por que eu falo isso? Porque corre-se o risco de nós vivermos uma fé muito entristecida, uma fé de abatimento. Nós temos razões para nos entristecer na fé, mas essas razões têm a ver com o nosso pecado, têm a ver com as nossas falhas, têm a ver com o que nós temos de confessar e não confessamos ainda, tem a ver com o nosso orgulho, tem a ver com a nossa arrogância. Essas coisas tendem a nos levar a um estado de tristeza. Mas essa situação pode ser resolvida também, com confissão de pecados. Porque a fé é uma coisa viva, uma coisa linda e maravilhosa. A fé nos separa do mundo. A fé nos coloca em conexão com Deus, conexão direta com Deus. Então tem uma alegria na fé que não pode ser desconsiderada. Paulo não desconsidera. E diz isso. A nossa glória é essa, e ele está falando dele mesmo. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Admiro muito esse jeito de Paulo falar. Sabem por quê? Porque existem tantos líderes que são tão ensimesmados e se auto-intitulam, dão títulos a si mesmos. Existem tantos líderes que criam estruturas de poder para que eles possam apontar os seus dedos e dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Existem tantos líderes no mundo que vivem servidos porque o que eles querem é usar os seus cargos, as suas funções altas para serem honrados, glorificados, para serem destacados e para usufruir das suas funções. Existe uma inversão tão grande de valor em relação a isso dentro das igrejas, estou falando no contexto eclesiástico, que dá dó. Porque todas as vezes que um líder quiser usufruir da sua função, do seu status para benefício próprio, ele está usurpando uma função de serviçalidade. Ele está roubando uma glória que não deveria ser dele, deveria ser daquele que o colocou naquele lugar. E ele está dessa maneira ofendendo a consciência pura e simples de pessoas que muitas vezes acham, se sentem até, que elas devem honra e louvor a essas pessoas, porque eles colocam isso na cabeça delas. Você percebe como pode ser pervertido um cargo de liderança? Isso eu posso falar de pastores, eu posso falar de presbíteros, posso falar de diáconos, posso falar de professores de escola bíblica dominical, posso falar de qualquer pessoa investida de autoridade. É quando o líder usa de um recurso para se autoexaltar. E então, sem perceber, ele deixa de ser uma autoridade e passa a ser um usurpador. Quantos homens assim a gente conhece? Quantos mais, infelizmente, nós teremos de conhecer? Quantos mais pastores têm o seu nome mais forte do que a própria igreja? Sabe quando diz assim, eu vou lá na igreja de tal pastor, quando deveria ser a igreja de Cristo, só Cristo. Mas as pessoas dizem, vou na igreja de tal pastor, que é quando a pessoa coloca o seu nome acima da própria igreja. Será que não? Claro que sim. Paulo não faz esse caminho. O caminho de Paulo é outro. O caminho de Paulo é, vejam só, eu tenho uma alegria, a minha consciência limpa tem a ver com a simplicidade e com a sinceridade. Não tem a ver com a eloquência, não tem a ver com a persuasão, não tem a ver com eu arrastar as suas emoções, seus corações para mim, não tem a ver com eu jogar o meu manto, não, porque essas coisas são ilusões, são sabedorias tacanhas, são formas de dominação. Não. Se a igreja de Corinto tivesse de conhecer o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se a igreja de Corinto tivesse de conhecer como deveria ser o culto verdadeiro, se a igreja de Corinto tivesse de conhecer como deveriam ser as relações familiares, como é que o pai deveria ser pai dentro de casa, a mãe ser mãe dentro de casa, o filho ser filho dentro de casa, esposo e esposa serem uma união conjugal dentro de casa, não seria pela sabedoria humana, seria pelo Espírito. Isso faz toda a diferença. Isso é Paulo.
Isso é sinceridade. A sinceridade de dizer: se olharem para mim, vocês se enganam. Se olharem para mim, vocês erram. Se apostarem em mim, se me utilizarem como o ídolo de vocês, como o exemplo de vocês, vocês erram. Porque eu não sou essa pessoa. Eu só sou o Paulo. Eu sou da tribo de Benjamim. Ontem eu estava perseguindo vocês. Agora importa que eu sofra por essa causa. Agora importa que eu seja perseguido, que eu seja, de alguma maneira, ofendido. Agora importa que eu seja considerado o escárnio, a escória do mundo. Não maculem o meu ministério de sofrimento. Isso é Paulo. Por isso ele diz: existe uma sinceridade que precisa ser preservada. Existe uma simplicidade, que é a simplicidade do Evangelho. A força na igreja de Corinto não era a pessoa de Paulo. A força na igreja de Corinto era Cristo. Por isso, quando eu olho para esses homens que eu citei, a força que manteve um Floyd Grady, um Henry Axwell, a força que manteve um Jorge Alberto Canelhas aqui, a força que manteve um Milton Hickley pregando e plantando dezenas de igrejas, não estava neles. Em nós, o gosto, a alegria de conhecer esses homens, o aprendizado que eles deixam para nós. Mas quem estava ali, operando através da vida desses homens, era o Espírito. Paulo queria muito que a igreja de Corinto corrigisse os seus erros, mas não seria com o argumento humano, seria com a palavra. Veja como ele diz isso na segunda parte dessa passagem, versículo 13: porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem, e espero que vocês entendam completamente. Eu citei isso no culto da manhã, porque nós pregamos o mesmo sermão no culto da manhã, nesse culto das 11 horas. Eu chamei a atenção para uma coisa. Quando Paulo diz isso na segunda carta, ele já havia escrito a primeira carta aos Coríntios, certo? Porque essa é a segunda carta. E a primeira carta aos Coríntios tem 16 longos capítulos, belíssimos capítulos, 16. Quando Paulo diz isso, olha, eu escrevi, ele diz, nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. Ou seja, eu escrevi tudo o que eu precisava escrever para vocês. Eu não escrevi nada em entrelinhas. Eu não escrevi nada com mensagem dupla. Eu escrevi tudo o que precisava escrever para vocês. E a minha carta a vocês foi longa. E eu usei esse exemplo aqui. O que é uma carta longa, meus irmãos? Quando nós vamos escrever uma carta de uma página inteira, que dá, acho que 23 linhas normalmente, né? 23 linhas. É uma carta curta ou longa? Às vezes é longa, com uma página. Se você escrever 2 páginas numa carta, já vira uma carta grande. Se você escrever uma carta para alguém de 3 páginas, já está uma carta bem grande. E se você escrever 4 páginas, é a maior carta que você escreveu na sua vida. Pode acreditar. Então, veja só o parâmetro. A carta de Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos. Uma carta longa, escrita a pena, não digitado na tecla do computador, que a gente, errei uma letrinha aqui. Não, era pena em papiro, ou em situações mais difíceis ainda. Escreveu uma carta de 16 capítulos. Não era uma carta só para dizer, que bom, vocês são tão gente boa. Eu amei tanto conhecer vocês. Que maravilha. Não, senhor. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala sobre coisas que nem sempre as pessoas gostariam de ouvir. A carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, fala, entre outras coisas, que eles eram imorais. Muito imorais. Tinha incesto na família como uma coisa natural. Dizia que eles procuravam justiça fora dos âmbitos dos juízes da igreja, porque eram seculares, porque não acreditavam na justiça divina. Dizia que eles, um roubava o outro, que não dava para confiar nas relações de negócios entre eles. Falava que toda aquela idolatria e que muito do que acontecia em Corinto, que inclusive depois veio a ser heresias enormes nas igrejas, era só por causa do orgulho deles. Eles se achavam espirituais e Paulo diz, mas não é bem assim.
eu vejo vocês mais carnais do que espirituais. Eles defendiam uma espiritualidade grande, cheios de dons. E Paulo chega a dizer, então vocês são melhores do que eu, porque eu não tenho. Os que vocês dizem que têm, eu não tenho. Eu sou um homem muito simples. Eu cheguei ao terceiro céu porque Deus me levou para ver coisas inefáveis. Quase não tenho condição de falar, mas vocês são melhores que eu. É desse jeito, meio irônico, que Paulo lida com a igreja de Corinto. Ou seja, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz assim, vamos tomar jeito? Vamos tomar jeito? Vamos lidar com o culto como deve ser? Vamos lidar com a família como deve ser? Vamos lidar com as nossas relações como deve ser? Verdade tem que ser verdade. Não pode ter meia verdade. Não pode ter aumento de verdade. Então, Paulo não escreveu uma carta de lisonjas à igreja de Corinto. Paulo escreveu uma carta de orientação muito dura. E depois, quando ele escreveu tudo isso, ele escreve a segunda, e nessa segunda ele diz assim, tudo que eu tinha para falar, eu falei. E se vocês tiverem alguma dificuldade com as coisas que eu falei, leiam de novo o que eu escrevi. Está tudo ali, está na carta. Então, verdade é isso. Verdade é tratar a situação como ela é. Como é que a gente aprende muito com coisas assim? Por que a gente aprende muito com o Paulo, com o Floyd Grade, com o Milton Hickley, com o Jorge Alberto Canellas? Porque você pode ter certeza, esses homens eram comprometidos com a verdade. Sabe uma coisa que era muito forte, eu uso aqui o exemplo do reverendo Jorge, que vocês conheceram mais. Reverendo Jorge amava ver gente convertida. Você pode encontrar muitos detalhes, muitas virtudes no ministério do reverendo Jorge. Mas talvez o maior que eu conheci foi em se alegrar com novos crentes. A alegria que ele tinha de saber que pessoas eram alcançadas por Jesus. Essa alegria dele não é intrínseca dele. Ele deve ter aprendido de outras pessoas. Por exemplo, teve um homem lá no século XVIII chamado Jonathan Edwards. Eu pesquiso umas coisas dele, escrevo outras. Jonathan Edwards, ele ia ao Porto lá dos Estados Unidos, nas 13 colônias, para cima de Nova York, um pouco, 1730, 740. Ele ia ao Porto, esperava os marinheiros. Pergunta de Jonathan Edwards aos marinheiros, como é que está o evangelho no mundo? Como é que está o evangelho no mundo? Como é que as pessoas estão crendo em Cristo? Nós estamos lá em 1700. E então, quando os marinheiros diziam para Jonathan Edwards, olha, lá na América do Sul, 1700, veja, 1700, lá na América do Sul, o evangelho não está muito claro, muita idolatria, muitas coisas. Ele voltava triste para Northampton, sua cidade, e orava para que um dia Deus levantasse missionários para que viessem à América do Sul pregar o evangelho. 1700. 150 anos depois, um homem chamado Ashbel Green Simonton rompe a barreira dos Estados Unidos e chega na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Primeiro missionário protestante no Brasil. Percebe? O gosto pelo evangelho ser propagado, o gosto por pessoas serem convertidas, a alegria de ver alguém abandonando os ídolos, a alegria de ver alguém adorando verdadeiramente a Deus, a alegria de ver alguém se consertando, porque, meus irmãos, tem muita gente crente que precisa se consertar. Tem muita gente crente que está perdida, que plasticamente é perfeita. As pessoas olham para ela e ela é uma pessoa idônea, ilibada, mas que lá no dia a dia vive de forma totalmente desconcertada dentro da sua casa. Como nós temos no mundo cristão atores, e que atores maravilhosos são eles, que conseguem passar uma ideia de uma vida inteira, que são homens e mulheres de bem, quando os que os conhecem, se eles falassem, se eles contassem. Verdade é uma coisa só, presta conta da tua vida diante de Deus. Não se engane, não ache que porque as pessoas não sabem quem nós somos está tudo bem, porque Deus sabe. É isso que Paulo estava dizendo. Está tudo na minha carta, Paulo estava dizendo. Eu não escondi nada. Seus pecados são seus pecados, que precisam ser confessados. Eu não escondi nada. Foi isso que Paulo fez. E aí tá, então ele fez tudo isso. Mas ele deixa uma margem aqui interessante ainda no versículo. Ele diz assim:
Bom, tudo isso eu escrevi, para que vocês entendam tudo. Mas eu não sei se vocês compreenderam. Ele diz assim: espero que vocês entendam completamente. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, tem de nos fazer. Será que a gente entende completamente como deve ser a nossa vida cristã? Será que a gente entendeu claramente como deve ser a nossa vida cristã? Será que a gente entendeu claramente como deve ser o nosso uso dos dons e dos talentos que Deus nos deu? Será que a gente entendeu claramente como deve ser a família? Pensando aqui nos jovens, nós temos muitos jovens. Aliás, nossa igreja está se enchendo de jovens. Eu louvo a Deus por isso. Mas veja, todos os jovens chegando são futuras famílias sendo formadas. Será que nós estamos entendendo como é a família cristã? Será que isso nós estamos entendendo? Vejam, aqueles que estão ao longo da caminhada, tendo que dar testemunho do lar dentro de casa. Será que nós estamos entendendo como é que deve ser a vida do marido e da mulher para ensinar isso aos filhos? Será que nós não temos muitos casos que filhos estão tendo que ensinar os pais porque eles não sabem como ser marido, esposa, pais? Percebe? É nesse sentido. Será que nós estamos entendendo? Será que nós estamos entendendo que nós vivemos nesse mundo como embaixadores? Será que nós estamos entendendo que nós somos os propagadores do Evangelho? Será que nós estamos entendendo que nós temos que ter discípulos? Porque a palavra de Deus diz: façam os discípulos. Será que nós estamos entendendo que nós temos de ter discípulos se nós não temos nenhum discípulo? Se há anos nós não temos um discípulo, será que nós estamos entendendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então Paulo diz: bom, está tudo escrito, tá? Eu não sei se nós estamos entendendo, mas eu espero que sim. Paulo é otimista, muito otimista. Eu espero que sim. E aí vem a última parte dessa passagem, que é a esperança. Então até aqui nós temos simplicidade, de Paulo aos Coríntios, e muita verdade. Simplicidade como nós temos em homens como esses que eu citei, e muita verdade. Agora vem um aspecto interessante que move o olho para frente, que é a esperança. Então Paulo diz: como também já nos entenderam em parte, disso Paulo tinha certeza, alguma coisa eles tinham entendido, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Olha, Paulo está usando aqui uma questão hipotética. Paulo está usando aqui algo que não chegou ainda, né? A vinda da glória, a vinda de Cristo e de sua glória, que nós chamamos de parousia, que é a vinda do Filho do Homem, que virá como um relâmpago, que sai do Oriente, vem para o Ocidente, como a gente já sabe. E Paulo está dizendo: olha, nós estamos caminhando hoje aqui, eu sou Paulo, apóstolo aqui, vocês são a igreja de Corinto, aí da igreja lidando com as suas dificuldades, mas haverá um momento em que nós olharemos uns para os outros e riremos tanto, e nos alegraremos tanto, e celebraremos tanto, e seremos um para o outro, nós juntos, um grito, um júbilo, todos juntos. O Senhor chegou, o Senhor voltou, a verdade que a gente viveu valeu a pena. A simplicidade que a gente viveu, não com sabedorias humanas, mas com as coisas de Deus no nosso meio, valeu a pena. No dia do Senhor, que será para o mundo que não o conheceu, justiça, juízo, não haverá mais tempo para se arrepender, não haverá mais condição de argumentar, de justificar, será para quem não creu em Cristo unicamente um momento para saber da sua pena. Para os cristãos será o momento de encontro tão esperado, mais do que o dia do aniversário, em que a gente ganha um presentinho, mais do que o dia de que nós temos uma grande vitória, um filho nosso se forma numa universidade, um filho, uma filha nossa se casa com alguém crente e uma nova família surge, mais do que aquele momento maravilhoso que nós temos de receber honras e glória por alguma vitória nesse mundo, mais do que isso, chegou o dia do Senhor. E os nossos olhos não piscarão,
nós estaremos olhando atentamente para Ele, nós estaremos dizendo: chegou o Senhor, chegou o dia do Senhor, e nós olharemos uns para os outros e diremos: é isso, é sobre isso. Foi por isso que nós passamos a infância lá naquela escolinha dominical, foi por isso que quando éramos adolescentes e lidávamos com todas as dúvidas, os nossos pais, nossos professores estavam conosco lá. Foi por isso que quando nós iniciamos a nossa família, alguém disse: olha, caminhem juntos, Deus está unindo vocês num lar, criem seus filhos nos caminhos do Senhor. Foi para isso que nós lutamos, fomos perseguidos durante nossos trabalhos no mundo difícil da nossa geração, mas foi para isso, foi para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Irmãos, a esperança é uma realidade, ela não é uma hipótese. Paulo está finalizando esse pequeno trecho para dizer: isso é a glória da fé. A glória da fé tem a ver com coisas simples, irmãos. Todas as vezes que pastores usarem esses púlpitos, eles precisam ser simples. Eles não podem ofuscar a cruz, eles não podem ficar entre você, o teu olho e Cristo. Se um pregador estiver aqui ou em algum outro lugar e você achar mais interessante o que o pregador está falando, se você achar mais interessante e sábio e comovido pelo que uma pessoa está falando, pode acontecer de você não estiver vendo o Cristo que o trouxe para aquele lugar. Sempre haverá homens que usurparão da glória, sempre haverá homens que dirão: olhem para mim, eu lhes conduzo. São farsantes. Haverão de pagar a pena por isso, haverão de um dia cair no mais profundo abismo, porque eles usaram a fé simples de um povo que só queria adorar a Deus, que queria glorificar a Deus, e eles chamaram essa glória para eles. Vocês já viram muitos homens cair, e verão muitos outros caírem, e eles precisam cair. Púlpito é um lugar de coisas simples, o Evangelho. Mas o púlpito é um local de verdade. Todas as vezes em que a verdade for pregada, o Espírito Santo tem um compromisso com a verdade. O Espírito Santo é o que aplica a verdade. O Espírito Santo é que mostra que Cristo morreu sim numa cruz e por isso nós vivemos, porque Ele ressuscitou daquela cruz. Esta é a verdade. A verdade é que há um caminho, e pessoas que andam em caminhos que não são o caminho de Cristo estão perdidas. E é por isso que a verdade no púlpito chama perdidos de volta ao caminho. Tem muito homem cristão que não é mais homem cristão. Há muitas mulheres cristãs que não são mulheres cristãs mais. Chamam-se de homens cristãos, chamam-se de mulheres cristãs, mas não o são. Há muitos filhos que têm uma rebeldia tão grande dentro de casa, que só vão repercutir essa rebeldia para com Deus. E tanto quanto eles tratam mal seus pais, eles também desonram a Deus. Precisam ser chamados à verdade, precisam ser chamados de volta. Precisam se humilhar, arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, todo aquele que confessa seus pecados tem esperança. Era isso que Paulo estava tratando. A esperança, porque há um dia, haverá esse dia. O dia da glória do nosso Deus. Você precisa estar lá nesse dia. Porque tu já pensou ter o dia da glória do nosso Deus, o dia de Cristo, o momento escatológico prometido pelos séculos afora, e nesse dia você não ter o Redentor, não ter quem te redime, você vai suportar a ira dos olhos do Cordeiro? Você não vai, você não suporta isso. Então clame agora. A tua esperança passa pela confissão de pecados, por confessar Cristo como teu Salvador e por esperar. Ele virá. Esteja lá. Feche seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, Deus que deixou um evangelho, uma boa nova, para ser entendido, deixou o seu Filho para ser amado, para ser adorado, deixou a palavra inteira, 66 livros de uma Bíblia, que nos fala o tempo inteiro do amor do Senhor por nós. Simplicidade e muita verdade. O próprio Cristo disse: eu sou a verdade. E esperança para viver. Como viveríamos sem esperança?
Não, nós temos a esperança da glória. Senhor, que esse dia chegue, Senhor, que ele chegue e que então nos encontremos e juntos nos alegremos, como já temos começado a viver em alegria aqui, mas temos ainda uma caminhada longa. Senhor, nós o aguardamos. Aguardamos, Senhor. Maranata, vem, 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 vem. Vem, Senhor Jesus. É a nossa oração, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.